Hoje nós teremos mais uma capacitação online e gratuita, promovida pelo CRF-RS, e no intuito de tirar dúvidas e atualizar os conhecimentos da categoria. Teremos então a palestra Cosmetologia na Farmácia Estética, que buscará analisar o mercado e a regulamentação dos cosméticos no Brasil. Nós teremos a abordagem sobre nutricosméticos, dermocosméticos, tendências de mercado. Entre os temas da atividade, tenho destaque também para a cosmetologia estética e tratamentos estéticos. Eu tenho alguns recadinhos importantes para todos. Eu solicito, então, aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat. Eu vi que já tem bastante gente colocando, já estão acostumados, né? No chat que aparece aqui ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar os seus certificados via acesso restrito após o evento. Nós pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para a gente evitar ruídos colaterais, né, durante a apresentação. Informamos que também ela será gravada e amanhã será disponibilizada no nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas, então, que no final da palestra nós vamos abrir para dúvidas. Então, para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Aí nós seguiremos a ordem que está no chat, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos nesta noite e também a presença da Ellen, a Ellen Abdala. Boa noite, Ellen. Boa noite, Anaí, tudo bom? Tudo bem. Então, saudade de você, só acesso virtual agora. É verdade, não nos encontramos mais, né? Logo, logo passa. Assim espero. Então, a Ellen é farmacêutica graduada pela Universidade Fevale e mestranda em toxicologia na mesma universidade. Ela é especialista em farmácia estética pela Faculdade de Ciências Gerenciais de Salvador e possui um MBA em cosmetologia estética e ciências da pele pelo Instituto de Cosmetologia. Ela é pós-graduada em farmácia clínica e atenção farmacêutica pelo IPOG, pós-graduada em educação permanente em saúde pela URGS e pós-graduada em microbiologia de alimentos pela Universidade Fevale. Foi membro da Comissão Assessora de Farmácia Estética do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul em 2018 e integrou o Grupo de Trabalho de Estética do CRF em 2019. Então, Ellen, depois de todo esse currículo maravilhoso, a palavra é tua. Obrigada, Anaí. E agora, em 2020, retomamos com o trabalho no GT, né, de estética. Começamos a semana passada, já foi a nossa primeira reunião. Esperamos poder contribuir esse ano, né, e trazer novidades aí para essa área que está crescendo, né, e que cada vez mais tem adeptos a farmácia estética, né? A prova disso é essa sala lotada, que eu tô até emocionada aqui, ó. Tô muito feliz. Quando a Chay me falou que a palestra já tinha lotado, eu disse, como assim? Segunda-feira de noite a galera tá aderindo. Fiquei muito contente, fiquei muito feliz mesmo. É que essa área é muito... Eu gosto muito, né? Não vou ingressar nela porque eu já passei, já estou quase me aposentando, mas é muito bacana. Ai, mas, Anaí, é tão bom trabalhar com estética que é quase uma distração, assim, ó, pode fazer isso da tua aposentadoria que tu vai ser feliz. Que legal, então tá. Bom, eu vou colocar minha apresentação aqui, então. Deixa eu ver se eu aprendi, Chay, peraí. Aqui, compartilhar. Apresentação de slide. Se tu puder me dar um ok aí no microfone, se estão vendo, se está direitinho, certo? Perfeito. Tá. Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar falando de cosmetologia. Um monte de controlado naquelas cartas. Que meio estranho. Muita coisa, né? Tem uma interferência, tem gente com o microfone aberto, eu acho.
Tá, vou dar seguimento aqui. Pronto, Qualquer coisa a gente interrompe. Então, vamos falar hoje sobre cosmetologia na estética, né? Trazer algumas atualidades e algumas reflexões também nessa área que me encanta. Meu currículo está disponível no Lattes, né? Não vou perder tempo falando para vocês, a Anaí já me apresentou. Acho que não é isso que importa aqui hoje. Eu vou começar com uma reflexão do Lehman, que traz essa frase: estude, fique cercado de gente boa e corra riscos. O Brasil precisa de gente querendo fazer acontecer. Quando eu vi essa sala lotada hoje, foi exatamente isso que eu enxerguei. Farmacêuticos ou futuros farmacêuticos querendo fazer acontecer. Quando a gente fica em casa e fica reclamando da vida, né, é muito mais fácil reclamar. A gente acaba pegando o hábito de reclamar, daí reclama do colega, reclama do chefe, reclama do conselho, reclama da profissão, mas estudar e dar a virada de chave, são poucas pessoas que querem fazer. Então, eu quero começar essa noite parabenizando vocês que estão aqui hoje, tirando um pouquinho do tempo de vocês para somar, né? Para aprender sobre uma área nova, para descobrir talvez alguma coisa que possa agregar numa área que vocês já atuem, mas vocês estão aqui, vocês não estão fazendo outra coisa, vocês estão buscando melhorar. Então, aproveitando essa oportunidade de aprender, talvez algo novo, ou talvez revisar algo que vocês já saibam. Então, parabéns para vocês por estarem aqui e muito obrigado pela presença. Espero que eu possa contribuir nessa segunda-feira com a vida profissional de vocês. Vamos começar analisando o mercado da estética, né? O maravilhoso mundo da estética. Quando a gente pensa em estética, a gente tem que, quem está pensando, né, em migrar para essa área, ou quem já está nessa área, tem que fazer uma análise de mercado. E o que é o mercado da estética hoje? Se a gente fizer uma breve pesquisa no Google, a gente vai perceber que o mercado da estética é sim um mercado em expansão. Tá? Então, a gente está pegando carona num mercado que está crescendo, e que está crescendo cada vez mais, e que nos últimos anos chegou a crescer 567%. Então, tem muita gente envolvida numa coisa que está dando certo. Tá? Que está dando certo. Então, é um mercado em expansão. Quem tem interesse nessa área, a hora é agora. A hora de se especializar, a hora de ir atrás, a hora de ingressar no mercado é agora. Vamos pegar esse trem, porque o trem está indo para um lado bom. Quando a gente olha esse dado é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? Do censo de 2018. O censo da sociedade, ele é publicado a cada 2 anos. O de 2020, ele ainda não foi publicado. Talvez, em função da pandemia, ocorra um atraso na publicação. Mas, analisando os anos de 2014 até 2018, a gente teve um aumento de quase 3 vezes nos procedimentos não cirúrgicos dentro dos consultórios dos cirurgiões plásticos. O que isso quer dizer? Que os procedimentos não cirúrgicos, eles estão se equiparando em quantidade às cirurgias. Então, cada vez mais a população está buscando por procedimentos menos invasivos. E isso, os procedimentos menos invasivos, é exatamente o nosso mercado, o mercado do farmacêutico dentro da estética. Então, a gente, além de estar dentro de um mercado em expansão, a estética como um todo, a gente abrange um nicho de mercado de procedimentos não cirúrgicos que também está em desenvolvimento. Então, eu estou muito curiosa para ver o dado de 2020, porque eu tenho certeza que os procedimentos não cirúrgicos, eles já ultrapassaram os procedimentos cirúrgicos. E isso é muito legal, porque isso nos faz ter certeza que a gente vai fazer parte disso, né? Que a gente está fazendo parte disso e que a gente pode contribuir, que a gente tem muito a contribuir nessa área onde os pacientes buscam cada vez procedimentos menos invasivos. Então, as cirurgias, elas vão acabar ficando realmente para os casos onde a gente não consegue, ainda com os procedimentos não cirúrgicos, devolver aquilo que o paciente busca. E muita coisa a gente consegue resolver sem que ele tenha que se submeter a um risco cirúrgico, a um procedimento mais avançado. E esse mercado é nosso, né? A gente está aí podendo colaborar com esse paciente.
E quando a gente pensa no mercado dos cosméticos, né, porque a estética como um todo, ela está lá no auge, né, ela está em expansão, ela está crescendo, os procedimentos estão crescendo, mas e os cosméticos? Os cosméticos, então, nem se fala, gente. O Brasil é o 4º maior consumidor de produtos cosméticos do mundo. A gente só perde para Estados Unidos, China e Japão. Depois já é o Brasil, em termos de consumo. Brasileiro ama cosméticos. E isso é muito legal, porque por trás de cada brasileiro que consome um cosmético, tem um farmacêutico que formulou esse cosmético. Então, é um mercado em expansão, um farmacêutico ou um químico, né? Mas é uma área, em geral, de domínio da farmácia. Então, é um mercado, assim, ó, que não para, que está crescendo e que vai crescer e que o Brasil vai seguir consumindo cosméticos. Ah, Ellen, mas veio a pandemia. E aí, será que na pandemia a gente vai continuar consumindo cosméticos? Só a P&G, gente, registrou o maior aumento de vendas dos últimos 15 anos na pandemia. Então, sim, a gente vai continuar consumindo cosméticos. Essa é uma certeza, tá? Com certeza isso vai continuar acontecendo. Analisando o mercado da beleza como um todo, né, pensando na beleza, a gente entende que a beleza e a busca pela juventude, ela é uma característica básica da cultura contemporânea. E quando a gente pensa nisso, parece não tão óbvio assim, mas cerca de 66% dos consumidores acha que cuidar da beleza não é um luxo, é uma necessidade. Então, a gente tem aí uma gama de consumidores para o mercado que eu estou falando, tanto da estética quanto dos cosméticos, porque a busca pela beleza abrange os dois. E o Brasil, a gente vive num país que é o maior consumidor de selfies do mundo. E na selfie, na rede social, na mídia, a nossa pele é o nosso cartão de visita. Então, cuidar da pele, saber cuidar da pele, usar os cosméticos adequados, fazer procedimentos para melhorar a aparência da pele, é um universo sem fim, porque a gente tem um mercado consumidor para isso, né? A maioria dos consumidores que gasta dinheiro em procedimentos acha que isso é um investimento e não um gasto, né? Então, está em busca de felicidade e satisfação também, não está em busca só do procedimento. A gente lida diretamente com a autoestima e com a expectativa das pessoas. E isso é muito legal. É muito dá muita satisfação trabalhar com isso. Por isso que eu brinquei com a Anaí, que trabalhar com estética na aposentadoria é praticamente um relax, né? Praticamente um prazer, porque realmente traz satisfação para quem faz, para quem promove o benefício e para quem busca, para quem recebe também. E onde é que a cosmetologia entra nessa brincadeira? A cosmetologia estética, ela pode entrar como um aliado dos procedimentos estéticos. E é por isso que ela é tão importante, porque ela vai atuar desde o pré-tratamento, durante o tratamento, dependendo dele, a própria cosmetologia pode ser o próprio tratamento, e também no pós-tratamento. Então, dominar a cosmetologia é fundamental para que a gente obtenha melhores resultados nos nossos tratamentos estéticos. E isso é uma área, um campinho aí onde o farmacêutico sai na frente, né? Porque a gente tem um domínio maior de química, um domínio maior de fisiologia, onde a gente consegue lançar mão desses conhecimentos bases que a gente traz da nossa formação para fazer bom uso da cosmetologia dentro dos tratamentos estéticos. E o que é a cosmetologia? Cosmetologia em si, ela é uma ciência, e é uma ciência que estuda os cosméticos, visando conhecer as aplicações desses cosméticos, os efeitos que eles causam e as propriedades das matérias-primas e dos ativos. Por que essa ciência busca esse conhecimento mais profundo? Para fazer melhor uso da cosmetologia.
Porque quando eu entendo a cosmetologia como ciência, eu vou pensar também na fisiologia, né? Eu vou pensar nas aplicações desse cosméticos. E é aí, então, que eu vou colher maior benefício, melhor benefício, né? Não só investimento em cosmetologia. E a cosmetologia estética, ela continua sendo uma ciência, só que ela vai unir os produtos estéticos e as matérias-primas, esse estudo raiz que a cosmetologia traz, com o estudo dos procedimentos estéticos, visando potencializar os seus resultados. Então, eu vou unir o que eu já sei dos cosméticos e eu vou tentar melhorar essa cosmetologia, pensando na fisiologia da pele, né, do que eu quero entregar para essa pele, e pensando na fisiologia do procedimento que eu estou entregando. Então, eu tenho que unir esses conhecimentos visando potencializar resultado. Uma coisa é eu aplicar um creme numa pele íntegra. Outra coisa é eu aplicar um cosmético numa pele que foi afinada por um procedimento estético, como um peeling ou um microagulhamento, por exemplo. Então, eu preciso entender a fisiologia do procedimento para que eu possa colher o benefício da cosmetologia, e esse benefício forma a cosmetologia estética. Então, ela vem para nos ajudar. E o que é cosmético, por definição? A gente tem uma RDC, que regulamenta, a RDC número 7 de 2015, que regulamenta, que define o que é cosmético. E, por definição, um cosmético ele é constituído por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano. Então, pode ser pele, sistema capilar, unha, lábios, órgãos genitais, dentes, membranas, mucosa da cavidade oral. Então, de uso externo, com o objetivo principal de limpar, perfumar, alterar a aparência ou corrigir odores ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, essa é a definição de um cosmético comum. Segundo a Anvisa, essa mesma RDC, ela define que os produtos de uso tópico, eles são divididos, em cosméticos e medicamentos. Os cosméticos, eles são divididos em cosméticos de grau 1 e cosméticos de grau 2. O que é o grau 1 ou grau 2? Vai variar conforme a complexidade da formulação. Um cosmético de grau 1, ele não precisa comprovar nada, só segurança, Mas ele não precisa comprovar efeito, tá? Então, vai ser um creme hidratante comum, que não me diz, que não me comprova nada. Um cosmético de grau 2 já tem um índice de complexidade mais alto na sua formulação. Então, como, por exemplo, um filtro solar. Um filtro solar, para receber um rótulo de filtro solar, ele tem que comprovar aquela proteção que ele está imprimindo no seu rótulo. Então, já exige uma complexidade maior e já diferencia os cosméticos por aí, tá? Grau 1 e grau 2. Depois, a gente tem os medicamentos, que muitas vezes eles são utilizados também dentro de uma estratégia nos tratamentos estéticos. E aí, a gente tem uma subdivisão dos medicamentos de uso tópico. A gente tem os MIPs, que correspondem à RDC 138 de 2013. Por exemplo, o ácido azelaico é extremamente empregado no tratamento da acne, ou também alguns casos de rosácea. Ele é um MIP, então ele é um medicamento isento de prescrição. Ele não é tarjado, ele pode ser prescrito por um farmacêutico, porque ele não exige uma prescrição médica. Então, entra no nosso rol de medicamentos que podem ser utilizados e prescritos pelos farmacêuticos. Já os medicamentos tarjados, eles são aqueles de prescrição médica, como, por exemplo, quando contém ácido retinóico na formulação, hidroquinona, ali a gente tem um exemplo do Vitacid Plus, que agora até está fora, estava em falta no mercado, não sei se já normalizou,
mas ele é um medicamento tarjado, então ele já exige uma prescrição médica, não exige a retenção da receita. Se eu quiser, sem prescrição, comprar um medicamento, um Vitacid Plus lá na farmácia, eu até consigo, mas ele é um medicamento tarjado, então eu não posso prescrever o Vitacid Plus, porque é restrito à prescrição médica. E depois eu ainda tenho dentro dos medicamentos de uso tópico, os medicamentos que pertencem à portaria 344, que são controlados, tá? Então, esses sim, esses exigem a retenção da receita, e daí fica restrito, realmente eu não consigo comprar nem que eu queira, né? Porque exige a retenção da receita para compra desse medicamento. Então, regulatoriamente falando, né, o que a legislação nos traz é isso, a gente tem essas subdivisões e a gente precisa entender os nossos limites profissionais, né? Se eu não tenho legislação para prescrever aquilo que é tarjado, eu não posso prescrever o que é tarjado, eu tenho que me limitar a ficar entre os cosméticos de grau 1, cosméticos de grau 2 e aos medicamentos isentos de prescrição. E quanto que eu posso prescrever? Quando eu souber, né? Porque para prescrever eu tenho que ter domínio do que eu estou prescrevendo. Então, você tem que ter conhecimento suficiente para, tá? Sabendo o que está prescrevendo, você pode formular, você pode prescrever, você pode, dentro dessas categorias, viver uma infinidade de coisas, né? Você consegue abranger praticamente tudo, mas você precisa ter domínio da cosmetologia, certo? Então, pensando nesse contexto ainda de classificação, a gente tem o medicamento, a gente tem o cosmético e a gente tem o alimento. A junção do medicamento com o cosmético, a gente tem o dermocosmético. Juntando o medicamento com o alimento, eu tenho o nutracêutico. E juntando o alimento com o cosmético, eu tenho o nutricosmético. Então, o dermocosmético, ele vai visar, ele vai buscar uma ação mais específica. Ele vai comprovar ali, ele vai querer chegar mais longe do que um cosmético comum. Ele vai ter uma performance melhor, né? O medicamento e o alimento, ele vai buscar suprir uma questão nutricional. Então, o nutracêutico, ele visa buscar uma suplementação, né? Ele é um suplemento, ele visa buscar uma questão nutricional, nutrir esse organismo. Já o nutricosmético, que é a junção do alimento com o cosmético, ele busca também a questão nutricional, mas ele não busca suprir nada, ele não é um suplemento. Ele busca ali trazer algum benefício cosmético, né? Como, por exemplo, a gente fala bastante agora no verão dos protetores solar em cápsula, né? Protetor em cápsula, ele é classificado como um nutricosmético. São ativos que têm esse poder de reduzir o dano causado pelo sol. Ele vai substituir o protetor solar tópico? Não, ele não vai substituir, mas ele tem o poder de reduzir o dano solar. Então, é classificado como um nutricosmético. E aí a gente chama, né, esses nutricosméticos carinhosamente de cápsulas da beleza. E se a gente entrar em qualquer gôndola de qualquer farmácia, a gente vai enxergar ali uma infinidade de opções e a gente tem a opção de manipular uma infinidade maior ainda de produtos, tá? E o que eles buscam, essas cápsulas da beleza? Depende da formulação. Eu preciso entender aí de fisiologia para saber o que eu estou suprindo, o que eu estou nutrindo, o que eu estou oferecendo para o meu organismo e o que aquela substância pode me trazer de benefício. Então, a gente pode usar nutricosmético para hidratação cutânea, para prevenção de envelhecimento, né, como os antioxidantes, para tratamento da acne, muito importante a gente associar nutricosméticos no tratamento da acne, para melhorar o aspecto da pele,
né, das unhas, para combater flacidez, para gordura localizada, para melhorar aspecto de celulite. Hoje a gente tem nutricosmético para quase tudo. Para o clareamento de manchas, eu acho bastante difícil a gente conseguir um clareamento efetivo sem o uso dos nutricosméticos. Eles são um baita aliados, são super aliados no tratamento das manchas, e também para proteger a pele dos danos da radiação solar. Que a gente sabe que o protetor solar tópico é o principal meio de proteger dos danos da radiação, mas também é importante o uso dos nutricosméticos, dependendo da situação, eles vão agir como um aliado. Então, dentro da cosmetologia, né, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, para favorecer, por exemplo, a neocolagênese, que é a formação de um novo colágeno. Para formar um novo colágeno, a gente precisa muitas vezes de um estímulo, né, que pode vir de um procedimento, por exemplo, o procedimento de microagulhamento. Ele vai fazer uma lesão de pele, essa lesão de pele vai induzir a formação de um novo colágeno para que ocorra a reparação dessa lesão. Então, se eu estiver ali suplementando o meu paciente com um nutricosmético que vai favorecer a neocolagênese, eu vou formar um colágeno de melhor qualidade. Ou ainda assim, né, se meu paciente não fez nenhum procedimento, mas eu quero que o colágeno que ele está formando no organismo dele seja um colágeno de boa qualidade, porque a nossa tendência é só degradar, né, produzir cada vez menos colágeno ou cada vez um colágeno mais frouxo. Então, eu posso suplementar esse meu paciente, por exemplo, com X-Nutriment, que é um silício orgânico, e o silício ele é fundamental na matriz de produção do colágeno, uma vitamina C, que também se não tiver vitamina C, a matriz de produção de colágeno, ela não dá o start, um piquenogenol, ele tem uma ação potente antioxidante, e uma dose de zinco, que o zinco também é importante na produção de colágeno. Então, eu posso juntar tudo isso para escrever para o meu paciente que vai fazer um procedimento, ou que fez um procedimento, para que ele otimize, né, que ele colha maior benefício. Posso usar também o famoso Verisol, junto com a vitamina C, né, o Verisol é aquele colágeno, os peptídeos de colágeno Verisol, que são mais específicos para o tratamento da pele, então também pode favorecer a neocolagênese, também pode ser um aliado dentro dos tratamentos. E eu tenho ali algumas opções, né, de clareadores orais, então como, por exemplo, Leupolipodium leucotomus, é bastante estabelecido já o seu mecanismo de clareamento, de proteção, principalmente da pele, o piquenogenol, o liolá, o beta-caroteno. Então, eu posso estar usando esses ativos para melhorar a performance do meu procedimento, né? Isso é muito legal, a gente tem esse recurso na nossa mão, a gente pode fazer uso disso. Bom, quando a gente fala de dermocosméticos, a gente não vai achar esse termo, né, dermocosméticos, dentro da legislação, a gente vai achar só o termo cosmético. Mas o que a gente vê nas publicações é que um dermocosmético, ele é o cosmético mais medicamento, é uma junção, né, do cosmético com o medicamento, e ele é conhecido, ele é chamado também de cosmecêutico, de cosmético funcional, de cosmético de alta performance, né? Então, são produtos que atuam por mecanismos fisiologicamente ativos. Então, a gente conhece o mecanismo de atuação, a gente conhece a fisiologia da coisa, né? Então, eles vão atuar prevenindo ou reparando as alterações de pele ou dos anexos cutâneos. Então, a gente tem aí uma ação mais profunda, não é só um cosmético que hidrata, é um cosmético que faz algo mais e que se conhece o mecanismo, a fisiologia, né? Os mecanismos pelos quais eles promovem esse algo mais. E aí a gente pensa, né? A gente tem como objetivo modificar alguma estrutura celular, né? Para melhorar a aparência e a saúde da pele, porque normalmente vão ser produtos também de um custo mais elevado, né? São de venda livre, eles não precisam de prescrição para comprar, para adquirir um dermocosmético, mas é importante a orientação
quanto à indicação e à utilização, porque muitas vezes o paciente ele pode estar investindo num produto, pagando caro por isso, né, mas ele não foi orientado corretamente de como usar, ou ele não tem indicação para usar aquele dermocosmético, não é ideal para a pele dele. Então, quem que pode fazer isso e pode fazer isso muito bem? O farmacêutico, né? O farmacêutico é o melhor profissional para orientar quanto à indicação e à utilização de dermocosméticos, porque a gente entende o mecanismo de ação do dermocosmético e a gente entende a fisiologia da pele. Então, a gente pode ter, sim, como um aliado. Aqui eu tenho um exemplo que é muito engraçado do tempo que eu trabalhei em drogaria, que tinha uma vitamina C da Roque, que era bem cara, custava mais de R$300 a vitamina C, e uma paciente chegou, na época eu não trabalhava com estética, eu era recém-formada, isso já tem quase 10 anos, eu nem sei se essa vitamina C ainda está no mercado. Mas ela chegou reclamando do produto, que ela tinha pagado mais de R$300 numa vitamina C, e a vitamina C era horrorosa, não tinha feito nada por ela. E ela vinha em 2 frascos, um frasco era o creme ativador e o outro frasco era a vitamina C. Como que ela usou? Ela usou todo a vitamina C e usou separado todo o creme ativador. Ela achou que eram 2 frascos do mesmo produto. Ela comprou sem orientação e ela simplesmente perdeu todo o benefício do cosmético, porque ela investiu num dermocosmético, mas ela não teve a correta orientação. Então, quando ela voltou reclamando, essa eu não compro nunca mais, não sei o quê, porque eu tinha indicado a vitamina C para ela, né? Não, essa é horrível, essa eu não compro nunca mais, não teve nada de bom esse produto. Por quê? Porque ela não soube usar. E era um produto maravilhoso, né? Ela poderia ter colhido um benefício antioxidante ali absurdo, mas ela perdeu a oportunidade de usar corretamente o cosmético e, consequentemente, perdeu os seus benefícios também, porque as 2 fórmulas precisavam ser usadas juntas, porque uma ativava a outra e só assim a vitamina C seria funcional. Então, os dermocosméticos, eles são produtos que eles não são absorvidos na corrente sanguínea, né? Eles não vão ter uma ação farmacológica, mas eles podem ser absorvidos pela primeira camada da pele, tá? Mas não vão chegar na corrente sanguínea. Eles possuem eficácia comprovada, então, para colocar lá no rótulo que esse produto faz estímulo de colágeno ou faz hidratação profunda, tem que ter um teste que comprove isso, tá? Normalmente eles são vendidos em locais específicos, né, na farmácia. A gente tem aquelas gôndolas de dermocosméticos, onde eles estão separados, quando eles são comerciais. A gente identifica logo de cara, eu particularmente amo chegar numa farmácia. Agora, com a pandemia, a gente não tem mais teste, né? A gente não consegue mais provar. Mas antes era uma diversão para mim experimentar, cheirar, ver novas texturas, pegar as amostrinhas para ver os dermocosméticos novos, né? O que tinha de novo no mercado. Mas agora, desde o ano passado, as amostras foram retiradas de circulação. Então, vamos falar de um novo conceito. Novo, nem tão novo assim, mas para algumas pessoas talvez ainda seja novidade, que é o conceito in-out, né? A gente tratar o organismo por dentro e por fora. Então, isso é a associação dos dermocosméticos, que tem uma ação comprovada, né? E uma eficácia comprovada, com os nutricosméticos, buscando um sinergismo. Então, assim como a gente busca associar o cosmético correto, né, o dermocosmético correto, a cosmetologia mais adequada para o procedimento que a gente busca, a gente coloca nesse jogo o nutricosmético mais adequado também. Então, se eu estou buscando neocolagênese, se eu quero fazer novo colágeno nesse paciente, eu vou fazer um estímulo de colágeno para isso. Por que não o meu paciente estar nutrido, né, topicamente, para que a neocolagênese ocorra da melhor forma e nutrido
oralmente para que eu tenha ali os tijolinhos necessários para construir esse novo colágeno. Então, isso é pensar no conceito in-out, é pensar de dentro para fora e de fora para dentro, tudo agindo ao mesmo tempo, buscando um objetivo final. Claro que para isso eu tenho que dominar a fisiologia, né? Então, se tem estudante de farmácia aqui na palestra me assistindo, valorizem a disciplina de fisiologia e de bioquímica, né? Porque a gente vai ter que pensar bioquimicamente falando depois para entender esse sinergismo, né? Como é que eu quero melhorar alguma coisa se eu não entendo o que está acontecendo? Então, eu preciso ter esse domínio. Quando a gente fala de dermocosméticos, e é disso que eu venho falando nos últimos minutos, a gente estava falando dos industrializados, né, que tem um local específico lá na farmácia, uma exposição diferenciada, um custo mais elevado, mas a gente pode falar de dermocosméticos magistrais também. E daí o farmacêutico também está muito na frente, né, quando a gente fala em prescrição de dermocosméticos magistrais. Por quê? Porque as matérias-primas na farmácia magistral, elas chegam muito mais rápido. E aí a gente tem muitas possibilidades, são infinitas as possibilidades que a farmácia magistral, ela nos coloca, né? Então, é muito convidativo, eu sou suspeita para falar, porque eu realmente gosto bastante de produtos manipulados. Mas a gente tem as duas opções, a gente tem o público que vai aderir mais ao industrializado e o público que vai preferir o magistral, né? Então, quando a gente pensa no magistral, quando a gente prioriza ele, quando a gente faz essa escolha dentro do consultório, a gente tem a possibilidade de trazer formulações personalizadas. E isso é muito legal, porque eu vou fazer a fórmula para aquele paciente. Além de ele obter um melhor resultado, porque foi pensada uma formulação especificamente para a pele dele, ele vai se sentir muito valorizado, porque tu pensou numa formulação para ele. Então, não é o mesmo Effaclar que todo mundo que tem acne usa, da La Roche. É a fórmula da fulaninha, né, que foi pensada especificamente para ela. Então, isso é muito legal. Na farmácia magistral, a gente consegue escolher a forma farmacêutica de acordo com a indicação. Então, se eu quero um produto mais fluido ou um produto mais denso, se eu quero passar no rosto, se eu quero passar no colo, se eu quero passar nas mãos, qual é o ativo que eu vou escolher, né, para utilizar, vai depender do que eu quero. Então, eu posso escolher, além de escolher os ativos, eu posso escolher a concentração, o que o comercial não me permite. Porque se ele tem lá 5% de ácido, né, por exemplo, eu não consigo fazer um 10%, e talvez eu precise de uma formulação mais concentrada para colher melhor benefício. Então, além de usar ativos específicos, eu ainda consigo usar altas concentrações. E isso, muitas vezes, ela aumenta o custo, né, do dermocosmético magistral. Então, quem tem aquela ideia de que o cosmético magistral, ele vai sair mais barato, nem sempre, né? Se tu usar concentrações baixas, até tudo bem. Mas a ideia não é que ele custe menos, é que ele tenha uma performance de funcionalidade maior. Então, que ele seja mais funcional, que ele seja um cosmético de alta performance, porque tu consegue elevar concentrações de ativos. Então, isso é muito bacana e tu só consegue fazer isso magistralmente, né? Além da gente conseguir formulações e produtos multifuncionais. Então, ao invés do meu paciente muitas vezes ter que usar uma sequência de 3 produtos, eu consigo colocar todos os ativos. Claro que daí a gente tem que pensar em farmacotécnica, né? Eu não posso sair formulando a la louca o que eu quiser. Preciso entender de farmacotécnica e se eu não entender o suficiente, eu preciso pedir ajuda para a farmácia, para a farmacêutica, na farmácia magistral, que vai atender a minha prescrição. Porque eu consigo, sim, fazer produtos multifuncionais, desde que os ativos sejam compatíveis, né? Senão, complica. Daí eu vou gerar um problema lá para a farmácia de manipulação, se eu sair inventando prescrições, e às vezes a gente vê, né, algumas coisas meio absurdas que
pHs incompatíveis, né, bases incompatíveis, então a gente precisa tomar bastante cuidado quanto a isso na hora de prescrever. E aí eu, de novo, né, puxando a brasa para o meu assado, mas eu acho que o farmacêutico sai na frente, né, porque a gente já tem muitas vezes esse domínio da nossa formulação base. Então, o que eu preciso saber se eu vou prescrever um cosmecêutico magistral, né, ou um dermocosmético magistral? Eu preciso saber selecionar o ativo de acordo com a disfunção que eu quero tratar. O que eu vou tratar? Eu vou tratar mancha? Ah, então eu preciso de clareador. Vou tratar uma flacidez, então eu preciso de neocolagênese. Eu preciso saber o que eu quero para, então, escolher o ativo. Eu só vou escolher bem o meu ativo para fazer uma boa formulação se eu souber entender a disfunção que eu quero tratar. Preciso entender a concentração de uso dos ativos, porque eu não posso prescrever da minha cabeça. Existe um protocolo, existe uma ficha desse ativo que eu preciso seguir, né? Se a indústria, se o produtor lá me diz que a concentração máxima é 10%, eu não vou usar 25%, né? Porque eu vou seguir a prescrição. Ou também não adianta, se ele me diz que tem que usar de 2 a 5, eu vou usar 0,01. Não vou colher o benefício que o ativo promete. Então, eu preciso entender as concentrações de uso, assim como a solubilidade, porque daí a gente entra numa questão de farmacotécnica, né? Solubilidade, pH de estabilidade e incompatibilidades são fundamentais na hora de formular, e a gente tem livros excelentes para isso, a gente tem colegas que dominam muito essa área também, que a gente pode pedir ajuda quando está no consultório, quando está pensando numa formulação. Eu normalmente faço isso, eu penso, eu estudo, eu busco a informação no livro, mas eu sempre dou uma conferida com quem vai fazer, né? Eu não estou lá na farmácia magistral manipulando, eu estou aqui no meu consultório prescrevendo, então pode ser que eu deixe passar alguma coisa e que aquela formulação não dê tão certo, né, ou não fique tão boa quanto eu esperava, e daí para isso é preciso esse contato direto entre o farmacêutico esteta e o farmacêutico magistral. A gente precisa ter uma colaboração aí entre colegas para que a gente possa obter realmente os benefícios que a farmácia magistral pode nos trazer. E a seleção do veículo, né? Se eu quero usar um sérum, se eu quero usar um creme, se eu quero usar uma água, eu tenho que saber o tipo de veículo que eu quero, e isso vai depender muito, e isso é muito legal, do que o paciente busca também e do que o paciente gosta, porque muitas vezes, eu não gosto de gel, e daí tu não prescreve em gel, né? Eu não gosto de sérum, eu prefiro creme. Tu tem a possibilidade de prescrever em creme. Eu gosto mais de loção, eu gosto de um produto mais fluido. A farmácia magistral, ela te dá essas possibilidades. Então, além de trazer esses produtos multifuncionais, que eu posso tratar mais de uma coisa com um único produto, eu tenho essa questão da individualização do paciente. Eu consigo personalizar aquela formulação, desde que eu conheça essa gama de possibilidades, né? Desde que eu saiba escolher o ativo, eu saiba a concentração e eu entendo um pouquinho de farmacotécnica. E quando a gente fala de dermocosméticos industrializados, em geral, eles têm um apelo mais comercial, né? Um apelo que vai visar a percepção do paciente. Então, eles vão ter ali um apelo visual, que vai ter uma embalagem bonita, uma rotulagem bonita, normalmente um apelo olfativo, né? Os produtos tendem a ter essências agradáveis, cheiros bons, que às vezes são até característicos. Esse cheiro eu sei que é da linha da La Roche. Esse cheiro eu sei que é da SkinCeuticals. Por quê? Porque eles têm essa tendência de buscar também o sensorial, a percepção do paciente. Então, dentro do visual, do olfativo, o sensorial em relação à textura, né? Muitas vezes o paciente traz esse relato, eu já usei várias vitaminas C, mas aquela da SkinCeuticals é a melhor, porque é a que fica mais sequinha.
é a que fica mais com pele de pêssego, mais aveludada, porque busca esse apelo sensorial, é uma característica da indústria personalizar isso. E a eficácia, né, tanto do efeito imediato, que normalmente se oferece ali um efeito mais Cinderela, quanto do efeito a longo prazo, que a gente chama de efeito duradouro. Então, a indústria, ela cobra por isso, obviamente, né? São produtos, em geral, de uma linha mais cara. Esse produto da Lancôme, se eu não me engano, deve estar em torno de uns R$800. Agora, com o dólar lá em cima, deve estar até mais. Então, são produtos, é um nicho de mercado um pouco mais fechado, porque tem um custo, em geral, mais elevado. Mas hoje a gente já tem linha de dermocosméticos industrializados bem mais acessíveis, mas que também vão trabalhar toda essa questão de percepção do visual, do olfativo, do sensorial e da eficácia do produto. Uma coisa que a gente tem que entender, que a gente está trabalhando com um público muito exigente, né? Esse público abrangem, né, homens e mulheres de diferentes faixas etárias e de diferentes classes sociais. Então, o paciente da estética é aquele paciente que quer um tratamento eficaz, que quer resultados rápidos e que tem grandes expectativas. Então, não é um público fácil de trabalhar, né? É um paciente que te procura porque ele quer, né? Ele não é obrigado a te procurar. É diferente de um paciente hipertenso que é obrigado a ir no cardiologista. O paciente da estética, não. O paciente da estética é uma opção ele procurar um profissional que trabalhe com estética. É uma opção dele usar um dermocosmético e investir tantos reais em tratamentos estéticos. Então, em geral, é um público muito exigente. E essa imagem, ela é clássica e ela vira e mexe, aparece aí nas redes sociais, mas é exatamente isso. Nem sempre o que o paciente quer é aquilo que ele realmente precisa. E quem vai estar preparado para dizer o que ele precisa ou não, né? O que ele precisa, quem sabe entender o que ele precisa é o profissional, né? Somos nós que estamos atrás do balcão, então é a gente que decide, mas muitas vezes não é um paciente fácil de lidar. Às vezes ele vai ser insistente e às vezes vai ser melhor até nem entrar na barca, né? Nem atender, dependendo do paciente, se ele não, se for contra os teus princípios, aquilo que o paciente busca. Então, a gente precisa entender o público que a gente está lidando. Vamos falar um pouquinho de tendências de mercado, só para vocês se atualizarem nessa questão da cosmetologia. Hoje, os cosméticos vegetalizados, eles estão super em alta, então vocês vão ver cada vez mais os produtos no mercado com esse apelo, né, com o apelo dos vegetalizados. Então, são produtos sem conservantes, sem essência, sem corantes, que possuem ativos naturais. Então, esse apelo de natural, né, esse apelo de menos, apesar de industrializado, né, um apelo mais vegetalizado, ele vem com tudo, tá? Ele tá forte mesmo, grandes marcas já estão trabalhando dentro desse apelo. Antes a gente via isso só em marcas pequenas, era difícil a gente encontrar um produto vegano no mercado. E hoje, tu entra em qualquer gôndola de farmácia, isso está cada vez mais em evidência, bons e ruins, né, mas cada vez mais em evidência. Então, os veganos, os naturais e os orgânicos. São coisas diferentes, né, são classificações diferentes, mas é uma tendência de mercado. Né? Então, a Natura, aqui um exemplo, que é uma grande empresa, já aderiu, né, ao orgânico. E cada vez mais vocês vão ver os selos, tá? Os cosméticos certificados. Então, a gente tem selo de vegano, a gente tem selo de vegetal, a gente tem selo de... deixa eu passar aqui os selinhos. A gente tem selo de que não tem crueldade animal. A gente tem selo de sem corante, sem parabeno, de reciclável, a gente tem selo de tudo que é coisa, tá? O que a gente tem que entender como farmacêutico? A gente tem que entender que hoje no Brasil não existe uma legislação
que regulamente esses selos, tá? A gente tem agências certificadoras, então não tem ainda no Brasil uma regulamentação. Por exemplo, o apelo de não ter crueldade animal já é um selo que nem deveria existir, porque por lei a gente já não testa mais em animais os cosméticos, tá? Então a gente já tem outras formas de testar e não são mais usados animais. Então, já é um apelo que muitas marcas estão deixando de usar, porque isso está chegando ao conhecimento da população. Mas o selo de vegano, da EcoCert, de livre de algumas coisas, né, os famosos parabenos, enfim, tem selo para isso. Então, isso cada vez mais vai estar mais em evidência, mas a gente ainda não tem uma regulamentação por lei, né, brasileira. A gente ainda depende de certificadoras que fazem essa análise. Então, hoje, conseguir um selo não é tão simples assim, né, porque a certificadora, vai depender da certificadora, na verdade, vai depender do selo que se busca. Mas não é tão simples assim, e por enquanto não tem uma regulamentação, mas isso vem forte. Cada vez mais vocês vão enxergar cosméticos no mercado com determinados selos que vão remeter a alguma coisa. Isso é uma tendência forte. E vamos casar agora um pouco do que a gente já falou, né, da cosmetologia, com os tratamentos estéticos. Então, quando eu penso na cosmetologia estética, eu estou falando da fisiologia da disfunção e do mecanismo de ação dos ativos cosméticos. Eu preciso, de novo, entender de fisiologia, tá? Porque eu preciso entender o que está acontecendo, qual é a disfunção que eu quero tratar, para poder entender como a cosmetologia pode me ajudar. Por exemplo, eu tenho uma disfunção de coloração de pele, eu tenho uma mancha. O que eu tenho ali? Um melanócito, que é a célula que produz a melanina, que é o que pigmenta a minha pele, hiperativo. Então, o melanócito está trabalhando demais. O que eu preciso? De um cosmético ou de um ativo cosmético ou de ativos cosméticos que vão fazer o meu melanócito se regularizar, ou trabalhar menos, ou entregar menos melanina, ou diminuir a produção de melanina, ou clarear aquela mancha que já existe. Então, eu preciso entender a fisiologia, qual é a disfunção, como que ela atua. E aí eu penso qual é o ativo que eu preciso usar para reverter essa disfunção. Então, de novo, a cosmetologia estética, é uma união de conhecimentos. Eu preciso entender as duas coisas. E quando que ela entra nos meus tratamentos dentro da clínica? Ela pode entrar antes do tratamento, no pré-tratamento, pode ser o próprio tratamento, ou pode ser depois do tratamento. De novo, trazendo esse exemplo da mancha, né? Eu quero tratar uma pele hiperpigmentada. Por exemplo, vou usar um microagulhamento. Foi o meu tratamento de eleição. Eu posso usar um pré-tratamento, já usando clareadores que podem ser via oral e de uso tópico. Durante o tratamento, eu posso fazer o uso da cosmetologia no drug delivery, né, entregando ativos para minha pele, e no pós-tratamento eu posso usar ativos que vão evitar uma hiperpigmentação de rebote, por exemplo, vai evitar que essa mancha piore. Eu posso fazer tudo isso usando a cosmetologia ao meu favor. Né? Então, exatamente esse exemplo de pré-tratamento. O que eu quero num pré-tratamento? Depende do que eu vou tratar. Mas, por exemplo, se eu vou preparar essa pele, eu posso diminuir a barreira cutânea, deixando uma pele mais fina, posso favorecer esse processo de reepitelização, então deixando uma pele mais uniforme, posso aumentar a hidratação da minha pele, então repondo minerais, repondo nutrientes para que essa regularização da pele ocorra com maior facilidade. E se eu estou falando, por exemplo, no exemplo anterior, né, de hiperpigmentação, eu posso prevenir uma hiperpigmentação pós-inflamatória se eu vou utilizar um tratamento inflamatório no meu paciente. Então, como que eu vou fazer isso? Amenizando a atividade do meu melanócito,
Como que eu vou fazer isso? Utilizando cosméticos que vão agir diretamente no melanócito, previamente à produção de melanina ou à entrega de melanina depois. Então, vai depender do meu objetivo. Ela sempre vai casar com o que eu quero, né? Eu tenho que entender o que eu quero para saber o que a cosmetologia pode fazer por mim. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos também de ativos hidratantes, calmantes, anti-age, como, por exemplo, o Fucogel. A gente tem ali o alfa-arbutin, que é um clareador, o Belides, que é um clareador. Então, a gente tem uma infinidade de ativos disponíveis no mercado, mas eu preciso entender o que eu quero, né? Se eu quero estimular fibroblasto, não adianta eu usar o Belides, que é um clareador, porque eles não vai ter a ação que eu busco. Então, preciso entender o que eu quero, qual a fisiologia do meu tratamento, qual a fisiologia do meu ativo, para que eu colha o melhor benefício. Né? Então, no drug delivery, por exemplo, o que eu tenho que me atentar? A cosmetologia, ela pode ser muito útil no drug delivery. O que é o drug delivery? É a entrega do medicamento diretamente na camada aonde a gente quer que ele atue. Né? Então, por exemplo, num microagulhamento, eu posso escolher os meus ativos para usar durante o microagulhamento, quando a minha pele está aberta, eu posso entregar ativos para tratar as disfunções que eu quero tratar. Então, são cosméticos que podem ser entregues durante o procedimento. O que é uma coisa muito importante que eu tenho que me atentar? Estou trabalhando com uma pele aberta, então eu tenho que atentar à esterilidade desse produto. É um produto compatível com uma pele aberta ou eu posso pegar qualquer pote de qualquer creme, abrir a pele com o rolinho ou com a caneta e largar em cima, sem avaliar pH, sem avaliar a estabilidade, sem avaliar a esterilidade? Não posso, porque eu vou comprometer o meu tratamento. Então, eu preciso entender a fisiologia do tratamento para poder colher o benefício da associação da cosmetologia. Então, aqui alguns exemplos para vocês de controle de hiperpigmentação, que eu falei bastante, né? Porque é uma das coisas que é mais recorrente, assim, no consultório, principalmente agora está aberta a temporada do controle da hiperpigmentação pós-verão, né? O verão tende a manchar e o pós-verão a gente tende a tentar clarear. Então, vem a cosmetologia super a nosso favor. A gente tem aí uma infinidade de ativos. Aqui nessa tabelinha, por exemplo, o ácido cólico, o que ele faz? Ele quela o cobre inibindo a tirosinase. Quem é a tirosinase? É a enzima que dá o start na produção de melanina. Qual é a concentração do ácido cólico? De 1 a 5%. Em média, é isso que se usa. Então, quando eu for formular, quando eu for pensar no meu creme para hiperpigmentação, né? Eu vou estar lá formulando, escrevendo minha formulação. Eu vou usar o ácido cólico a 0,01? Não, no mínimo eu tenho que colocar 1%, senão ele não vai oferecer aquilo que ele se propõe, né? Que é a inibição da tirosinase. Então, a gente precisa entender o mecanismo para prescrever corretamente. E aí a gente tem uma infinidade de ativos. Então, eu vou fazer um ativo, vou fazer uma prescrição de um cosmético para redução de manchas e eu vou pensar em diferentes mecanismos de ação. Então, eu vou pegar o meu ácido cólico lá do início e eu posso casar ele com o Belides ou com o TGP2 peptídeo, que vão ter uma função diferente. E isso vai trazer potência para a minha fórmula. Vai trazer potência para a minha formulação, porque eu vou conseguir diferentes mecanismos numa mesma formulação. Então, eu só consigo isso dominando a fisiologia e dominando a cosmetologia. Né? Já que a gente falou de protetores orais, eu trouxe aqui um exemplo para vocês do Red Orange, que é um composto da laranja amarga, e que ele tem essa proposta, né, um ativo da Galderma, essa proposta de fortalecer as defesas da pele contra os danos do estresse oxidativo. Então, é muito legal para ser utilizado como uma fotoproteção oral, né, um uso win. A gente vai conseguir tomar essa substância e aumentar a capacidade do nosso organismo
de se defender do dano da radiação solar que gera estresse oxidativo. Então, é um exemplo de um fotoprotetor oral, de um nutricosmético, né, que pode ser utilizado no benefício agora que passou o verão, mas ainda para colher benefício do uso, né, se eu quero, por exemplo, clarear uma mancha. Né? Então, não é tão simples assim, a estética nunca é tão simples, né? Se fosse fácil, gente, ia ser miojo, não ia ser estética, tá? Então, a estética, ela tem, sim, um alto grau de complexidade, ela é complexa, é uma ciência complexa, tá? Um alto grau de complexidade. Então, aqui, outra tendência de mercado, né? Uma proteção contra a poluição, ativo antipoluição, também é uma proposta do Red Orange. Então, a gente associar ele com licopeno e com vitamina C tem uma tendência a agir, né, como uma fotoproteção, porque ele já tem essa ação do estresse oxidativo e também antipoluição, né, porque é um composto que tem fitoquímicos que promove uma ação antipoluição e eles têm isso comprovado, né, em publicação. Então, é uma forma muito legal da gente pensar, quando a gente entende o mecanismo de ação dos ativos que a gente está prescrevendo, a gente consegue trazer para esse paciente uma abordagem mais completa, né? Não vai ser uma abordagem única de procedimento, nem uma abordagem única de cosmetologia. A gente consegue juntar as duas coisas e colher o melhor benefício. Como eu falei, a estética, ela não é só estética. Segundo a Organização Mundial da Saúde, vocês já devem ter lido essa publicação milhares de vezes, mas a saúde, ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então, quando a gente trabalha com estética, a gente está trabalhando com autoestima, a gente está trabalhando com expectativas, a gente está trabalhando com vidas, a gente está trabalhando com o ser humano. Então, não é só estética. A estética é complexa, ela exige muito estudo, ela exige muito conhecimento e ela exige um aperfeiçoamento contínuo. E é isso que a gente busca. Que a gente busca melhorar, ser melhor profissionalmente a cada dia. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? A gente vai lidar com pessoas, com autoestima, com expectativas, e nós vamos promover bem-estar. Nós temos que lembrar, acima de tudo e antes de qualquer coisa, que nós, farmacêuticos, somos profissionais da saúde. Antes de ser um esteta, de ser uma profissional esteta, eu sou uma profissional da saúde. E eu tenho um juramento de trabalhar pela saúde. Então, não causar dano ao meu paciente é o mínimo que eu posso fazer, né? E eu preciso, sim, trazer benefício, porque é isso que ele espera de mim. Então, trabalhar com estética é trabalhar com o bem-estar das pessoas, é promover bem-estar. Então, isso é uma missão de um profissional da saúde. Para finalizar, né, concluindo, então, essa linha de raciocínio de como profissional esteta, essa citação que eu gosto muito, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É exatamente isso. Né? Façam o seu melhor, sejam o melhor possível, mas não esqueçam da humanização, sejam profissionais humanos. E se for o caminho que vocês escolherem seguir para a área da estética, contem comigo, que com certeza eu vou estar à disposição para ajudá-los e auxiliá-los naquilo que me couber, né?